Distante cerca de 1 hora da região central de Blumenau, o Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, mais conhecido apenas como Parque das Nascentes, é um recanto verde e um refúgio para quem quer sair um pouco do clima urbano da cidade. Com mais de 5.000 hectares, é considerado o maior parque municipal do Brasil e um dos últimos grandes remanescentes de Mata Atlântica no sul do país. Antigamente, a área era usada para exploração madeireira. Na década de 80, uma indústria têxtil adquiriu o terreno. Com isso, um ambientalista que trabalhou na indústria convenceu o dono a transformar o terreno em um parque. Na década seguinte, em 1998, a indústria têxtil doou o terreno para a FAEMA, a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Blumenau, e para a FURB. Então foi criado oficialmente o Parque das Nascentes. No ano 2000, surge o IPAN, o Instituto Parque das Nascentes, que gerencia o parque atualmente em parceria com a FURB e a FAEMA. É uma extensão bem grande, né? São 4 municípios, Indaial, Blumenau, Gaspar e Guabiruba. Então é um remanescente florestal muito importante para a conservação e proteção da biodiversidade. Além disso, tem as premissas do parque, que é a questão da visitação também, né? E a questão da pesquisa. E então o IPAN ele cuidou do parque de 2000 até 2009. Depois o ICMBio assumiu de 2010 a 2015 e o IPAN retornou novamente à gestão do parque em 2016, junho de 2016. Então está completando hoje, já completou 2 anos de gestão do IPAN. Nos últimos anos, o parque passou por uma série de melhorias. Tudo para aproveitar ao máximo o que a natureza na região sul de Blumenau oferece. Então aqui existem vários atrativos aqui, a gente tem trilhas, tem inúmeras trilhas. No entorno hoje o parque tem 15 km de trilhas abertas, que são autoguiadas, a pessoa pode vir aqui caminhar, todas elas têm as plaquinhas informativas, né, do localização. Tem local para banho, por exemplo, aqui é o local que a gente chama de prainha. A questão da avifauna, dos pássaros aqui é exuberante, o número de espécies que tem aqui, seus cantos, né, então de manhã quando a gente acorda, que está trabalhando no parque aqui, a gente acorda com a passarinhada aqui, né, então é muito gratificante poder estar trabalhando numa área tão linda, né. Depois que foi revitalizado, cerca de 3.000 pessoas já passaram pelo Parque das Nascentes só nesse ano. O número de visitantes poderia ser maior se a acessibilidade nessa área fosse facilitada. E a acessibilidade no Parque das Nascentes é o tema de hoje do FURB Pesquisa. Ximena é engenheira florestal e mestre em desenvolvimento regional, ambas pela FURB. Desde a graduação, ela desenvolveu estudos relacionando a natureza e as pessoas, mesma linha que manteve ao encarar o doutorado. De início eu não tinha muita ideia do que pesquisar, mas eu buscava por algo que novamente me permitisse trabalhar tanto pela natureza quanto pelas pessoas, de uma forma mais direta. Então tirei um dia do fim de semana, vim até o parque, conversei com o Jonathan para conhecer as demandas do parque. E então ele comentou sobre a intenção de tornar o parque mais acessível. E então busquei mais informações a respeito, me identifiquei com o tema e iniciei os estudos. A gente recebeu alguns cadeirantes aqui no parque e a gente notou visivelmente que era urgente, né, a gente entrar com um projeto desse, porque a gente via a dificuldade, a gente via a alegria da pessoa estar aqui, de querer visitar o parque, mas não ter a condição necessária para visitá-lo. E o que eles nos falam também é que eles já foram em outros parques naturais e também não tinham essa condição. Ximena começou a desenvolver a pesquisa visitando entidades e instituições de Blumenau que atendem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Lá primeiro eu realizei grupos focais e também entrevistas individuais, a fim de conhecer o cotidiano dessas pessoas primeiro, os seus anseios e também o seu interesse pelas áreas naturais, que foi onde ficou destacado que realmente havia necessidade de dar continuidade a esse trabalho. Nesses encontros, Ximena conheceu pessoas como Evanilde. Por conta da paralisia infantil, desde criança ela tem mobilidade reduzida. Mesmo com as limitações, consegue levar uma vida normal, incluindo o que ela mais gosta de fazer, cuidar do pequeno jardim na frente de casa. Quando Ximena falou sobre a possibilidade de visitar o parque, ela gostou da ideia. Na hora que ela falou, que ela fez, ela conversou a respeito da natureza, a respeito do projeto lá do parque, tudo para fazer isso, Então, na hora que ela comentou, depois da conversa, ela comentou, né? Aí eu disse, nossa, se tu puder me incluir, né? E para mim foi um sonho. Ximena também visitou uma associação de cegos. Lá encontrou o Gilberto. Por conta da diabetes, ele perdeu totalmente a visão há cerca de 4 anos. A insulina é sua fiel companheira. Dentro de casa, Gilberto consegue se virar sozinho. Ele mora no bairro Escola Agrícola e às vezes vai até o Parque Ramiro Ridger, mas nunca tinha ido ao Parque das Nascentes, nem mesmo quando ainda enxergava.
Quando ela convidou, foi difícil, né? Pô, mas o que um cego vai fazer lá? Vou ver o quê? Né? Gostei da ideia, amei. Ela perguntou se eu aceitava o desafio. Então é isso que eu te falei, eu aceitei o desafio. Eu sabia que ia ser um desafio. Quando ela disse, não, eu vou estar por perto, tudo, só que vocês vão ter que se virar sozinhos, né? Aí fiquei com medo. Ximene ouviu cerca de 50 pessoas para a pesquisa e 10 toparam um convite para vir até o parque. 2 com cada tipo de deficiência, visual, auditiva, motora, intelectual, além de mobilidade reduzida. O encontro com cara de desafio aconteceu em maio deste ano e desde então foram definidas as rotas que futuramente têm o maior potencial de se tornarem trilhas com acessibilidade. Mas os problemas já começaram antes mesmo de começar a percorrer os trajetos. Na portaria, a maior dificuldade foi no atendimento à pessoa com deficiência auditiva. E foi o único momento em que ela teve alguma dificuldade também. Um dos principais problemas encontrados foi logo no início, na travessia do Ribeirão Garcia, que nasce dentro do parque. É preciso atravessá-lo para acessar praticamente todas as áreas do parque. Com exceção dos deficientes auditivos, todos os outros tiveram alguma dificuldade. Né? Eles disseram, bem, nós vamos ter que ir até esse riacho, mas vocês vão ter que ir sozinhos. A gente passou por trilhas onde tinha pontezinha assim, pontes de pedra, né? E aí tu tinha que passar com a bengala no meio do rio, né? Baixinho, mas ali foi muito difícil, né? Tu dentro da água e tentando achar pedra, botar o pé em cima, foi hiper difícil. No dia da caminhada, apoiadores da pesquisa da Ximene registraram em fotos e vídeos as dificuldades do percurso nesse ponto do trajeto. Meu Deus do céu! Para que este cadeirante pudesse atravessar o Ribeirão, foi necessária a ajuda de 4 pessoas. Outro problema enfrentado e facilmente detectado no parque foi a questão dos sanitários. Os sanitários, eles não têm acessibilidade nem para pessoa com deficiência visual, nem com deficiência motora. Não tem acesso aos banheiros individuais, né? A única coisa, na verdade, que está dentro dos padrões é a altura das pias. Toda essa ação foi feita durante uma manhã no Parque das Nascentes. Analisados os problemas, foi criado um mapa de demandas, sugerindo alterações e melhorias. Para isso, Ximene contou com a ajuda do professor João Noll, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da FURB. Nós sentamos uma tarde para conversar sobre todos os problemas que ela tinha encontrado lá e quais seriam as soluções ou possibilidades de soluções para aquela série de problemáticas que ela encontrou em toda a parte central ali do parque, né? Entre estacionamento, entre acesso à sede, acesso às edificações que tem lá e inclusive nas próprias trilhas, né? Como é que dar uma melhor acessibilidade às pessoas. A primeira proposta de modificação foi no estacionamento. Eles estavam colocados numa parte um pouco mais distante da sede. Então a intenção foi deslocar esses estacionamentos para uma parte um pouquinho mais perto, para eles não terem essa problemática de se deslocar por todo o estacionamento dos outros carros até chegarem à própria sede. Na própria sede do parque, mais algumas modificações seriam necessárias. A entrada à própria sede, então, tem degraus, precisariam construir pequenas rampas, né, que são até fáceis de se fazer, não demanda muito custo e também não demanda mão de obra especializada para isso. O professor entende que, diante da complexidade do parque, as modificações propostas são consideradas simples. São muito fáceis de fazer, inclusive se pode utilizar material local, né? Se pode usar bambu que tem na região, pode se usar madeiras, por exemplo, de árvores que secaram, cortar essas madeiras, fazer pequenos pranchões e a partir disso fazer esses caminhos ou essas passarelas que são necessárias para dar essa acessibilidade. Paralelamente às sugestões apontadas pela pesquisa, o IPAM já trabalha na resolução de alguns pontos para a melhoria da acessibilidade. Inicialmente a portaria, né? Nós estamos com um projeto da ampliação da portaria e o projeto é da acessibilidade. Além disso, do lado da portaria vai ter um banheiro seco também, com acessibilidade, porque a gente recebe alguns cadeirantes, algumas pessoas com deficiências e tem a necessidade de estar tendo esse pronto atendimento ali na portaria. Então, assim, a portaria hoje ela não tem condições nenhuma de receber muito o visitante normal, quem dera a pessoa com deficiência.
Então, já na entrada. Então a ideia é primeiro terminar a portaria, deixar lá acessível e depois partir para dentro. O próximo projeto para acessibilidade no parque é a reconstrução da ponte, que liga a área da área de acampamento, que dá acesso para as demais trilhas do parque. Então, não só para o cadeirante, mas para todos os visitantes. Hoje a gente tem uma passarela de pedra que a gente fez com uma corda, mas a gente sabe que isso está muito aquém do que deveria ser. Então nosso projeto já está desenhado, a gente está captando recurso para desenvolver essa ponte, falta alguma coisa de recurso ainda. Ela já está dentro dos padrões da BNT, das normas técnicas para receber os deficientes. A ideia é entregar algumas dessas mudanças no ano que vem. Usando o Parque das Nascentes como exemplo, a pesquisa concluiu que, de modo geral, os parques não foram pensados para pessoas que tenham deficiência ou mobilidade reduzida. É que não há nenhuma legislação específica sobre esse tema. Ximene defendeu a tese neste semestre e agora é doutora em desenvolvimento regional pela FURB. Esse programa de pós-graduação abre a possibilidade de se pesquisar temas diversos. O trabalho da Ximene, ele se insere no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, que é um programa que está prestes para completar já 20 anos. Né? É um trabalho que está dentro de uma das linhas, né? que é Estado e Sociedade de Políticas Públicas. E não só o trabalho da Ximene, mas como outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo próprio programa, de uma maneira, eles um complementam o outro, de maneira que a gente possa ter políticas que promovem de fato o desenvolvimento regional. O Parque das Nascentes fica aberto à visitação aos fins de semana e feriados, das 8h15 da manhã até as 5 horas da tarde. Com a implantação das soluções propostas pela pesquisa e as mudanças que já estão sendo implantadas pelo IPAM, o objetivo é deixá-lo cada vez mais acessível a toda a população. Isso aí é muito gratificante e a procura está acontecendo. Depois que a gente fez a roda de conversa, né, que no dia 5 de maio a gente fez uma roda de conversa para discutir o tema aqui dentro do parque, muitas pessoas tiveram notícia disso e nos procuraram, mandaram e-mail no Facebook, ligaram, foram até na sala da instituição para procurar e ver como é que estava o andamento desse projeto, qual era a previsão para isso, porque eles tinham necessidade real de estar visitando o parque. Poxa, que legal, agora podemos ter um parque que tem acessibilidade. A gente já foi em vários e a gente não tem. Deixei de conhecer vários lugares interessantes porque não tinha as condições necessárias para eu poder fazer a minha condução dentro do parque, né? E ter a satisfação de que mais pessoas consigam visitar esses lugares que, em geral, não têm acessibilidade, né? Fazem com que essas pessoas fiquem de fora da possibilidade de se observar lugares tão lindos e tão agradáveis como é o Parque Nacional. Quem participou da pesquisa não tem nenhuma dúvida, quer voltar mais uma vez, mas aí com acesso facilitado a todas as belezas que a natureza pode oferecer. Poxa, nunca na minha vida eu imaginei vir aqui. E agora, depois de cego, sem enxergar nada, eu estou aqui. Eu estou aqui vendo o vento, a brisa batendo no meu rosto, sentindo o cheiro das árvores, dos animais silvestres que tinha lá o pessoal da faena, lá outros pessoal que falavam. Então a gente sentindo aquele ar puro, olha, foi incrível. Foi e é incrível. Tanto é que se ela me convidar mais 100 vezes para ir lá, eu quero ser o primeiro a estar lá junto. Com toda certeza, não, com toda certeza. Nossa, olha, vai ser... E é uma coisa que tem que acontecer mesmo, né? Ela tem que acontecer. Porque, poxa, a gente fica tão de lado, às vezes você tem tanta vontade de fazer um passeio, e principalmente esses passeios ali, como a Ximena fez, e a gente, por ser deficiente, não poder estar junto ali, sabe, sentir, participar, viver aquela coisa gostosa de estar no meio do mato, estar perto da água, estar perto do barro, sabe, até perto dos mosquitinhos. Até isso até encanta a gente, sabe, até a mordida lá não te incomoda. Porque tu tá num espaço bacana que tu tinha vontade de ir e tu não podia ir. E agora foi proporcionado, deu para ir, né? E eu acredito assim que com o projeto dela, né, faço votos que vá para frente, que realmente eles adaptem, né, pra gente, pro deficiente poder ir. E eu vou ser uma dessas que vou estar sempre lá, com certeza.